Olá, pessoal. Estão conseguindo ouvir bem a minha voz aí? Sim. Então tá bom. Vou abrir aqui um programa, Tia Portal. O exercício 3 a Festo, que a gente estava fazendo em sala de aula. Estou abrindo ele aqui. Então era um sistema de colocação de tampas, né? Onde você tinha que criar um acionamento para colocar tampas em lata. E ele ocorreria o acionamento de um atuador de duplação com 2 botões opcionais. E na condição de existência de peça, através do sensor, o acionamento por outro botão recuaria, mas só se o cilindro estiver totalmente avançado, você consegue recuar, né, o sistema. Então, nesse caso aqui, por exemplo, olhando esse circuito aqui, por exemplo, você vai perceber que aqui é uma válvula de 3 duas vias, 5 duas vias, porém o retorno dela é por mola. Então a gente tem que criar algum acionamento e aí a gente precisa criar uma lógica que faça o funcionamento de avanço desse cilindro. Só lembrando que esse cilindro aqui, ó, é esse cilindro aqui. Então, por exemplo, quando você acionar o botão de avanço, por exemplo, você está avançando e a tampa é colocada na lata. Então aqui está uma tampa com a lata, a lata sem tampa, e aqui está na esteira, né, a tampa colocada. Então, por exemplo, tem um acionamento aqui, quando tiver peça, o sensor detecta e a lata é colocada automaticamente. Então, esses aqui são os acionamentos, né? Eu tenho um fim de curso não, eu tenho um sensor que detecta a lata, a solenoide que avança o cilindro, então é um Y1 aqui, que está ligado à saída 0 do CLP. Eu tenho um fim de curso que, quando o cilindro estiver totalmente avançado, vai bater nele aqui, e ele vai, por exemplo, dar a condição de retornar o cilindro, né? Porque ele está dentro do seu último pedido aqui do projeto, né? O retorno pelo acionamento de outro botão, mas somente se o atuador estiver totalmente avançado. Então, o que vai definir se o atuador está avançado ou não é este fim de curso, tá bom? E aí nós temos que ir aqui para a nossa lógica, tá bom? Eu vou aproveitar um circuito, porque eu acho que a ideia de vocês não é, por exemplo, montar a parte prática, né? Ou melhor, montar a parte dos hardwares, né? Mas sim a lógica em si, né? Vocês não têm mais dúvidas assim, em relação à montagem dos equipamentos, componentes aqui, né? Da construção do rack, isso aí já está bem, a gente já tinha feito inclusive em sala de aula, né? Então vou abrir um projeto aqui. Bom, pessoal, aqui a gente tem um hardware já pronto, né? Então nós vimos aqui em Program Blocks, e vamos abrir um programa aqui. Acho que já tem um programa criado no meio B1. Não sei porque o programa aqui tá um pouco devagar aqui. Tá até mais devagar, eu não sei se é porque
o Teams está usando memória junto com o Tia Portal, e aí tá travando aqui. Tá mais demorado do que o normal. Aqui tá uma revisão de linguagem básica. Eu vou mudar isso aqui para ladder, ficar um pouco mais tranquilo. Nós temos vamos criar aqui no ladder, e que acho que é o mais tranquilo por enquanto para todos entenderem. Você tem aqui, vamos fazer aqui as entradas digitais. Então aqui no sistema nós falamos de 2 botões opcionais. Como é uma prensa, né? Se for uma prensa é melhor a gente colocar 2 botões em série, tá? 2 botões em série, que nós vamos chamar de S1 e S2. Então aqui está ligado na entrada 0.0. Tá? E 0.1. Bom, qual que é a ideia? Então, o acionamento do pistão, né, vai acontecer com S1 e S2. Tá? Então, nesse momento, por exemplo, o que eu percebo aqui? Que não adianta nada eu acionar e não manter a válvula ligada, porque a válvula tem um retorno por mola. É igual o motor. Então, o motor precisa ser acionado e precisa ser mantido selado para que ele mantenha-se ligado. Então, a mesma coisa aqui, segue a mesma lógica. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, colocar no nosso sistema a bobina de Q4.0, que é a saída. E vamos selar ela aqui, né, usando a mesma bobina. Só que eu vou selar ela aqui, ó. E aí, vai ou não vai? Certo? Então vamos pegar aqui, ó, o resultado de Q4.0 e selar nosso circuito aqui. Bom, na verdade aqui eu vou renomear, né? Então como é que eu renomeio, né? Então vem aqui, por exemplo, rename tag. Então eu vou colocar aqui como S1. Certo? Essa aqui também vou renomear para S2. E aqui vai ser um S1. Só lembrando porque um S1, porque, desculpa, um Y1, que é a bobina de acionamento, né? Então eu vou renomear ele também aqui para um Y1. Beleza? Bom, aí eu vou clicar em 2 botões para acionar. Bom, outra coisa, pessoal. A condição de existência de peça. Se tem condição de existência de peça, por exemplo, quem vai definir isso é o fim de curso, ou o sensor. Então, na entrada 4 aqui, né, eu tenho um sensor. E também na entrada 3 eu tenho um fim de curso. Então, onde que eu vou colocar aqui? Se é condição de existência de peça, então, se tem condição de peça, essa entrada I4 tem que ser ativada pelo sensor. Então, vamos fazer isso aqui. Aonde que eu tenho que colocar ele na lógica? Eu tenho que impedir de ligar a bobina. Então, se eu tenho que impedir de ligar a bobina, lógico que eu não posso colocar aqui ou aqui, porque aqui tem o selo. Então, o ideal é colocar ele aqui. Tá? Então, eu coloco um contato normal fechado de Q4 e 0.3, né? Deixa eu ver. 0.0, 0.1, 0.2, 0.3. 0.3. Então, por exemplo, renomeando essa tag, nós vamos dar o nome para ela de, vamos ver aqui,
Qual que é o nome que eu dou para esse sensor aqui? B1? Sensor. Vou colocar como sensor. Tá? Olha só que legal também, pessoal, que a gente pode fazer. Esse rename tag aqui, ó. Você coloca como sensor. E ao mesmo tempo você pode renomear também o comentário. Então, por exemplo, comentário é sensor de peças. Ó, sensor de peças. Você vem aqui, ó, rename tag, coloca aqui sensor de peças. Tem que digitar, não tá achando? Sensor peças. Tá vendo, pessoal? Então, por exemplo, você colocar aqui o cursor do mouse aqui em algum momento, você vai ver que ele vai te identificar lá que é sensor de peças, tá? Você pode renomear também aqui, ó, rename tag, né? Botão liga. Né? Desculpa. Bom, e assim por diante. Outra coisa, então, a gente veio aqui, ligou, selou. Então, manteve-se ligado. A próxima linha é a linha de retorno. Então, o que vai retornar ele é a condição que o cilindro está avançado. Então, eu vou ter que colocar aqui o botão 3. O botão 3 aqui, que é o botão de desliga. E, ao mesmo tempo, a condição do fim de curso acionado. Então, tem que ter dois contatos aqui normal abertos. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida até aqui? Bom, aqui está um segredo, tá, gente? Eu vou te falar para vocês que vocês vão ter que fazer. E 0.2, deixa eu ver aqui, 0.0, 0.1 e 0.3. Então o botão está no 0.3 aqui. Não, 0.2. Certo? E o fim de curso, deixa eu ver onde está em fim de curso, está na 0.4. Então, e 0.4. Tá bom? Renomeando aqui essa tag, vamos renomear ela para botão S3. S3, que quer dizer botão, desculpa, de recuo. E aqui a tag 4, tá? Que essa aí 0.4, nós vamos renomear ela para um S2, que é fim de curso de avanço. Bom, pessoal, se vocês repararam aqui, por exemplo, quando eu avanço o meu cilindro através de S1, S2, tem a peça? Tem, né? Ah, esse contato aqui tem que ser normal aberto, porque ele é condição de pré-existência de peça. Então, nós temos que colocar ele como normal aberto. Então, por exemplo, fechou botão 1, fechou botão 2. Tem peça? Tem. Então, vai, né? Vai acionar o nosso nossa bobina, né? Vou até aumentar aqui para vocês. Aí, isso. Então, vai acionar o nosso relé, a solenoide, quando tiver os dois botões acionados, mais a condição de existência de peça, de latas. Então, acionou, avançou o nosso cilindro. Só que, e para recuar? Para recuar, a gente tem que ter um acionamento do botão S3, só que tem que ter um comando de desliga. Tá? Quais seriam as ideias que a gente poderia implementar para ter um botão para ter o botão você já tem para desligar, mas
como é que você desligaria aqui, né? O nosso circuito, né? Como que eu faria para desligar? Vou ter que colocar o contato do fim de curso fechado depois do sensor aqui, eu creio. Depois do sensor aqui? Do fim de curso? Isso, o contato do fim de curso. Normal fechado? Aqui? Isso, eu creio que sim. Entendi. Bom, vamos lá, vamos pensar aqui. Se eu colocar um contato do fim de curso normal fechado aqui, tá? Quando eu acionar ele, ele vai desligar. Mas será que vai dar tempo de colocar a tampa? Não sei. Né? Ele já vai recuar. Porque assim, pensa comigo. Para eu recuar o meu cilindro, ele diz aqui no projeto, por exemplo, que tem que apertar um botão. Então, se você colocar aqui o fim de curso do acionamento lá do atuador, isso aqui você já não tem função mais. Porque você vai desligar ele aqui. Você já vai desligar ele aqui. Então, se alguém não tem mais alguma ideia, alguém tem alguma ideia que eu poderia fazer para fazer o desligamento do acionamento da nossa solenoide? Rafael Ávio. Vou chutar se colocar um normalmente fechado, professor. Pra ele parar aí, se voltar. Normalmente fechado aqui ou aqui? Pra ele desarmar de vez? Se for pra ele desarmar de vez, só colocar o normalmente fechado no sensor. Sei lá, deu uma zebra e ele corta no sensor. Entendi. Tá vendo que tem uma pegadinha aqui? Porque se fosse... Sabe o que acontece? Se aqui fosse uma válvula duplo solenoide de avanço e solenoide de recuo, você ia ter um acionamento a mais aqui, ó, por exemplo, um Y2 desse lado, que era só apertar o botão aqui, ó. Aperta o botão, tá avançado, manda recuar o nosso cilindro. Mas nesse caso, nós não temos isso. Nós temos um circuito com uma solenoide de avanço e um retorno por mola. Então, aí que está o grande problema. Né? Então, vou lá. A solução que eu daria para esse caso aqui é simples. Eu vou colocar uma bobina aqui, ó. E só que essa bobina, eu não vou usar essa saída aqui. Porque essa saída é física. Eu vou usar uma memória aqui, ó. M0, M0.0. Então, o que eu vou fazer? Essa minha bobina, eu vou chamar ela de auxiliar. Tá? E o que eu vou fazer? Quando eu acionar aqui e o cilindro tá avançado, quer dizer, o fim de curso tá atuado, ele vai mandar um sinal aqui para essa bobina auxiliar, que é uma memória, e aqui eu vou colocar um contato normal fechado dessa memória. 0.0. Então significa que quando eu ligar aqui e aqui o fim de curso bater, vai acionar essa memória que vai desligar o meu circuito aqui. Entenderam, pessoal? Nossa, mas foi o que eu tinha falado. Não, você falou que queria colocar um auxiliar do fim contato de curso. Do fim de curso, certo? Mas o fim de curso também teria que estar aqui na linha de baixo. Então eu não me expressei certo, então. Entendi. Não, mas eu acho que você falou de outra forma. Se você tivesse falado que ia acionar com o fim de curso uma bobina, que ia acionar o contato lá em cima, aí tudo bem, eu entenderia. Acho que eu não compreendi essa parte. Bom, aqui tá executado, né, a lógica. Vamos para a parte... Oi. Para a prática. Oi? Essa bobina auxiliar, ela não tá no projeto, não é isso? Pelo que eu entendi. Não tá. Isso aí é uma lógica, né? Nós tivemos que fazer. Certo. Aí digamos assim que se aparecer esse mesmo problema, eu consigo
acrescentar essa bobina também quando eu estiver montando uma lógica. Com certeza, as bobinas as memórias do CLP, elas são para isso mesmo, para essa finalidade. Quando você quer implementar uma lógica e não precisa usar alguma coisa física do seu CLP, então você usa a toque de caixa, né? Você pode usar tranquilamente. Que você falou que era uma pegadinha, né? Então, até então a gente não, pelo menos eu não conhecia essa função, né? Entendi. Então, é uma pegadinha no sentido da lógica que na verdade estão pedindo na prática aqui, né? O projeto está pedindo. A execução você poderia fazer de diversas formas, né? A gente já fez várias simulações com contador, temporizador, várias funções, menos essa daí. Ah, legal. Então tá. Então aqui eu vou simular, né? Vou botar ele aqui para ficar online. E aí eu vou também aqui, né? Fazer o download. Tá comunicando, né? Vamos lá. Olá, pessoal. Lembrando que quando você atualizou aqui, ó, as tags aqui, ó, das entradas também atualizaram, tá vendo? Muito legal isso aqui. Então, por exemplo, no programa meio B1 aqui, se eu quiser simular sem usar o Festo, né, sem usar o software, né, da FluidSim, já está aqui, ó. Então, por exemplo, eu preciso ligar as duas entradas para acionar a minha saída. Só que tem que ter a condição da existência da peça, né? Então é 0.3. Então nós ligamos, avançou o cilindro, né, pessoal? Avançou o cilindro. E vocês agora podem perceber que para eu desligar, né, eu preciso... tem um errinho aí, viu? Tem um erro para a gente acertar aí. Se vocês acharem o erro aí, me fala aí, que eu já vi que tem um erro aí. Ó, por exemplo, agora eu vou ligar o S3, que é o aqui, e o fim de curso tem que estar avançado, né? Olha lá, ó. Olha lá, desligou. Certo? Desligou, quer dizer, recuou o cilindro. Tá? Então eu vou tirar aqui o 0.4. Olha o que aconteceu. Voltou a ligar novamente. Ó. Voltou a ligar novamente. Não tá certo isso aí. Porque. Se bem que agora a gente não tá usando o botão pulsador, né? Mas, por exemplo, se eu tirar o sensor aqui, ele desliga. Só que eu vou falar para vocês, a melhor coisa para vocês é colocar esse sensor aqui dentro. Na série dessa lógica aqui. Né? É uma coisa melhor. Tá? Porque ele é condição de existência de peça. Então, se você colocar ele aqui, uma série de 3 contatos, ficaria melhor. Tá? A gente pode fazer isso na prática para a gente ver. Montando o circuito aqui no FluidSim, tá? Eu não lembro se eu tenho esse circuito pronto. Não lembro, deixa eu ver se eu tenho. Em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Se não tiver, eu faço rapidinho. Vamos lá. Sistemas automatizados.
Não, acho que não tem não. Vamos fazer aqui rapidinho. Biblioteca, visão geral. Espera aí. Essa parte aqui, pessoal. Um pouquinho. Vocês vão ter. Eu acho que quando eu mandei para vocês o arquivo do Sims, mandei tudo, né? Mandei lógica, mandei, né? Então montar o circuito elétrico aqui e o circuito pneumático desse lado. Olhando lá, nós temos uma válvula pilotada não, é um circuito por mola, retorno por mola e acionamento elétrico, né? Alimentação. Colocar o escape. Beleza. Deixa eu ver aqui. Falta colocar o fim de curso. Fim de curso a gente coloca assim, né? A gente pega uma régua. Só para relembrar, né? A gente põe uma régua aqui. E na identificação da régua a gente coloca um S2 100%. Então aqui vai ficar o acionamento do fim de curso. E aqui eu vou identificar como um Y2 essa etiqueta aqui. Um Y1, desculpe. Bom, deixa eu ver. Nós já fizemos aqui o acionamento. Agora vamos fazer a parte elétrica aqui. Então vou precisar aqui de 3 botões de normal fechado, normal aberto. Tá? O que mais? Vamos precisar de um contato e um sensor. Contato elétrico, por quê? Eu vou transformar esse contato em um sensor. Tá? Pessoal, para a gente identificar a lata, qual que é o sensor mais apropriado aí? Indutivo? Indutivo, né, professor? Sensor indutivo. Sensor indutivo, né? Correto. Legal. Então vamos colocar um sensor indutivo aí. Lembrando que eu preciso alimentar o sensor, né? Então eu vou colocar aqui a alimentação positiva e negativa. E o acionamento dele. Vou colocar aqui o 0 volts também aqui embaixo. E vou alimentar uma solenoide. Onde que tá a solenoide? A solenoide tá aqui, ó. Cadê ela? Aqui. Certo, gente? Então, aqui é a solenoide. Alimentei a solenoide. Vou identificar a solenoide com a mesma tag que tá aqui. Então é Y1. Tá? Fim de curso, eu vou identificar ele com a mesma tag daqui. Então vai ser 1S2. Repare que ele já mudou o modo operando dele aqui. Esse botão é o S1. Esse botão é o S2. Esse botão é o S3. Tá? Esse aqui está ligado na entrada 0. Esse na entrada 1. Esse na entrada 2. Espera aí. Jogar para baixo esse circuito aqui. Senão não vai dar para... Esse aqui na entrada 3. E esse aqui na... Opa, aqui é o 0 volts, tá? Aqui. Então... Ó, a saída aqui, né? Do nosso fim de curso.
Nosso circuito aqui já está completo. Esse aqui é o sensor peças. Beleza, pessoal? Nosso circuito está pronto. Nosso circuito está pronto. O que nós vamos fazer agora? Fazer a comunicação com o software de simulação da Sims. Então, nessa parte aqui, nós vamos fazer da seguinte forma, né? Vamos relembrar. Eu já instalei lá o ExoPC, que é um software para fazer essa simulação. Eu vou vir aqui, por exemplo, em opções, conexão OPC DDE, e vou colocar ele no modo OPC. Ó, repare que já mudou aqui, né? Agora ele já está linkado ao servidor ExoOPC. E aqui eu vou ter que configurar esses dois módulos. Esse módulo de saída e esse módulo de entrada. Para configurar esse cara aqui, eu vou ter que vir aqui, dar duplo clique e vou buscar aqui o item, tá? Vou buscar o item aqui. Vocês percebem aqui que já está conectado, porém aqui atrás eu tenho que fechar uma linha aqui. Vamos lá, aqui. Vou fechar aqui, alternar para, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui. Aí. Então, como é que eu vou fazer para configurar, por exemplo, essa entrada aqui? Eu tenho que clicar em PLC Sim, que é o simulador da Sims, que está aqui embaixo, ó, PLC Sim. E essas entradas aqui, eu tenho que colocar a entrada de um conjunto de bits de 0 a 7. Então, dá EB0. Então, por exemplo, aqui, eu tenho que identificar ele pela palavra EB0. EB0. Então, eu tenho que achar o EB0 aqui. Porque entrada digital em alemão é EB0, que é Erlang. Então, esse software é alemão. Então, EB0. Então, selecionei EB0, então está sendo a condição das entradas do byte 0. Por que byte 0? Porque é 0.0, e 0.1, e 0.2. Se fosse byte 1, professor, seria EB1. Mas aí as entradas lá teriam que estar identificadas. E1.0, E1.2, E1.3. Então é EB0. Tá bom? Aí você identificou e você vai dar um OK. Então agora as minhas entradas aqui já estão identificadas. A gente vai ter que identificar a saída também. Para isso a gente vai fazer o mesmo procedimento. Só que agora a palavra não é mais EB0, mas sim AB4. Por que AB4? Porque nós estamos trabalhando com byte começando com 4. Byte 4.0, 4.1, 4.2. Se fosse 0, professor, seria Q0.0, Q0.1, Q0.2. Como está começando com 4, se vocês analisarem até aqui na lógica, ó, Q4.0, então nós temos que identificar corretamente, senão não vai dar certo, né? Então é QB4. Então vamos lá, ou melhor, AB4. Então procura a AB4 aqui, né? E OK. Bom, feito isso, nós vamos fazer isso aqui, ó. Dá um OK, né? OK de novo. Já está identificado, ó. EB0 em cima, né? E AB4 em cima, embaixo, né? E vamos ligar aqui para ver se vai dar certo, tá? Tem algumas linhas ali que tá dando problema. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou jogar para baixo aqui. Aí. Para não dar problema, eu vou fazer isso aqui.
refazer essa conexão aqui. Bom, beleza. Vamos ver aqui como é que está o funcionamento do nosso circuito. Por exemplo, parece que eu tenho um botão já acionado, né? Tá, desacionei ele. Deixa eu só apertar um botão aqui para ver se vai atualizar aqui na minha tela. Olha lá, pessoal, tá vendo? Ó? Eu apertei um botão. Se vocês repararem aqui, ó, esse botão também foi acionado, ó. Eu vou apertar esse outro botão, né? Então, agora vamos olhar na lógica aqui, por exemplo, tá? Ó, esse botão S1 sendo apertado. Tá vendo, gente? Agora esse outro botão sendo apertado. O sensor. Ó, sensor, né? Ó, o sensor tá na... Parece que tá na entrada errada. Tá, tem um endereçamento errado aqui, tá vendo, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente inverteu aqui, ó. Então, aqui na lógica, não tá condizente com a parte física, né? Então, por exemplo, o sensor tá no 4, o sensor aqui tá no 3, então a gente já tem que resolver isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou resolver isso aqui para funcionar, tá bom, gente? Volto em offline. Sensor aqui, só relembrando, tá? No I0.4. Então vamos lá. Aqui eu vou ter que deletar. Deixa eu ver aqui. E aqui vai ser 0.3. Tá. Aí aqui nós vamos ter que identificar, renomear ele para sensor de peças. Sensor de peças. E aqui vai ser fim de curso. Vocês entenderam por que eu errei, pessoal? Tá? Ó, para ser um negócio mais interessante, eu vou pegar esse sensor de peça e colocar em série aqui, ó. Então, por exemplo, precisa dos dois botões acionados mais o sensor. Isso deixar, né? Porque dá uma travada agora. Agora foi, parece. Aí. Percebe que agora, pessoal, ficou mais prático aqui? Então tem os dois botões acionados, mais o sensor manda, né, o nosso cilindro avançar. Vamos fazer um download do nosso programa. Download. Deixei agora ele ficar online. Bom, agora sim. Então, por exemplo, né, nós temos aqui esse programa agora fica de lado porque, nossa, peraí. Esse programa agora vai ficar de lado. Nós não vamos usar ele agora, porque nós vamos usar o Sim, o Festo, tá? Bom, no Festo aqui, deixa eu ver se eu consigo dar uma diminuída. Ah. Olá, pessoal. Eu vou ligar agora o botão. Vou segurar no Shift. Espera aí.
e vou acionar minha bobina através do S2. Bom, por que não acionou? Porque falta o sensor. Tá vendo, pessoal? Aí eu cliquei aqui no meu sensor. Ó, cliquei no meu sensor. O nosso fim de curso atuou. Eu posso tirar agora os botões aqui, ó, porque tá selado, né, por aqui. E agora para recuar, olha só que interessante, né? O fim de curso 1S2 está atuado aqui, ó. Porém, precisa apertar o botão. É o que está acontecendo aqui, ó. O fim de curso está atuado, mas falta ligar a auxiliar para desligar aqui o selo, né? Que é o que nós vamos fazer isso aqui, ó. Certo, galera? O que vocês acharam aí? Show de bola, ficou top, hein? Vou fazer de novo, ó. Muito bom. Liga, avança. O sensor já estava atuado, né? Vou fazer de novo aqui. Fazer do zero. Sensor desatuado. Sensor. Sensor atuou, né? Agora eu posso desligar aqui. Vamos supor que a latinha já saiu do lugar. Eu preciso recuar. Aperto o botão. Então tá aqui, tá funcionando. Tá bom, gente? Vou deixar vocês copiarem aqui, só para vocês terem isso no caderno. Aqui tá ruim para vocês arrumar duas telas aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, diminuir a tela do Sims. Espera aí. Quero colocar as duas, um de cada lado para vocês. Espera aí. Aqui. Vou diminuir aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Festo aqui do lado. O Festo não dá. Espera aí. Ficou muito pequeno, né? Espera aí. O Festo poderia me ajudar aqui. Onde eu posso colocar aqui? Só se eu diminuir o desenho. Espera aí. Só se for fazer isso aqui. Tá difícil aqui, viu, pessoal? Tá? Vocês conseguem copiar aí? Professor, faz o seguinte, põe um de cada vez mesmo, a gente tira um print aqui da tela. Mais fácil. Tá. Vamos fazer isso. Então vamos lá. Então esse aqui é o programa, vou aumentar ele. Usar tecnologia, né, Bruno? Ô, professor. Vamos usar, né? Pode fazer aí o print aí. Beleza. Tá feito. Fizeram? Agora eu vou colocar o do Fluid Sim, tá? Então vocês percebem que mesmo que vocês tenham feito esse circuito, montado alguma coisa, sempre fica uma duvidazinha, né? Pra gente tirar aí. E esse é o meu projeto. A gente pode fazer. Vocês podem tentar fazer aí os dois circuitos, né? Por exemplo, o 4 e o 5.
E aí a gente testa. Não vai ser perdido, não. Espera aí. Deixa eu esse aqui. Pronto. Esse é o circuito do pneumático, tá? E aí, vocês já copiaram? Já tirei o print já. Já, né? Já, professor. Bom, eu vou explicar para vocês, assim, como é que vai funcionar o exercício 4, tá? O exercício 4, ele já não tem, por exemplo, o diagrama elétrico, nem o pneumático e nem a lista de alocação, tá? Então, o que vocês vão ter? Só o enunciado. E o 5 também. Então, por exemplo, o exercício 4, ele fala o seguinte, que um atuador de simples ação, de dupla ação, é utilizado para transferir caixas que deslocam as peças de uma esteira para outra. O acionamento do botão S1, o sistema entrará em funcionamento contínuo, parando somente se o outro for acionado, o S2. As peças serão deslocadas quando houver confirmação que a posição é adequada para o transporte. Elaborar um programa para o dispositivo. Então está aqui o transferidor de peças. Essa aqui é um cilindro de dupla ação, que ele fica indo, recuando, avançando, recuando, avançando. Então aqui tem uma peça, né? Não sei, que parece ser de madeira, né? Ela vai descer aqui os rolos, né? É uma esteira de rolo. Então, quando chegou aqui na posição, condição de que a peça está no lugar certo. Então ele vai mandar um sinal para o nosso atuador, para ele avançar e mudar ela de direção. Então ela está vindo para cá e vai para cá, para essa direção. Então nós vamos criar um ciclo contínuo aqui de acionamento do nosso atuador. E vocês lembram, não sei se vocês chegaram a fazer na prática, como é que faz um ciclo contínuo de acionamento de um atuador, né? Ele fica indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, né? Certo, galera? Eu não fiz isso não, mas a gente pode tentar. Tudo bem? Mas assim, não é difícil. Não, tranquilo. Vocês vão me falando aí qual a dificuldade vocês estão enfrentando, tá bom? Professor, pode usar o Logix para tentar, para fazer, beleza. Só não vai ter como simular, né? Igual você tem aqui, né? O TIA Portal e o FluidSim, né? Professor, se ciclo contínuo, ele trabalha sem o uso de sensor? Não, então, você vai ter que ter o quê? A mesma lógica lá da tampa, você vai ter que ter aqui. Então, por exemplo, você vai ter que ter toda vez que a gente pensar em ciclo contínuo, a gente tem que pensar que tem que ter um fim de curso que envia informação que avançou e um fim de curso que informa também que está recuado. Então, por exemplo, quando o cilindro está recuado, o fim de curso de recuo, né, manda ele avançar. Quando o cilindro está avançado, o fim de curso de avanço manda recuar. Então ele fica automaticamente indo e voltando, tá? Então, para sugestão disso, vocês têm que criar uma lógica, mas não mais com, por exemplo, esse circuito aqui, que é uma válvula com retorno por mola, mas sim uma dupla ação, com Y1 e Y2, com S2 com S1.
Então, um S1 já me dá a condição de eu avançar o cilindro. Um S2 manda recuar. Então, um S1, por exemplo, vai ligar um Y1. Um S2, por exemplo, liga um Y2. Tá? Então, ele fica assim, para lá e para cá, para lá e para cá. O fim de curso de recuo mandando avançar. E o fim de curso de avanço mandando recuar. O que vocês vão ter que ter no meio aqui? Vocês vão ter que ter uma lógica que faça o liga e o desliga através do botão S1 ou S2. Então vocês vão ter que criar um botão S1 para ligar e um botão S2 para desligar. Só lembrando que no meio do caminho também tem que ter a condição que a peça está no lugar correto. Então, lógico que vai ter que ter algum sensor. Então, o sensor tem que estar onde? Posicionado aonde eu preciso acionar o meu cilindro. Acionar minha solenoide. Então, daí já dá para entender onde que vai ser colocado o sensor. Se vocês conseguirem fazer o 4, o 5 é igualzinho. Porque o 5, na verdade, vocês vão só inserir agora um temporizador. Por isso que eu acho que é importante nós mantermos aí a programação de aula usando o Festo, porque nesse momento aqui, por exemplo, no exercício 5, vocês podem usar o temporizador da Siemens aqui. O exercício 6, por exemplo, você já usa temporizador e já usa também um contador. É muito bom isso aqui, essas práticas aqui para vocês, ter todos os recursos em mãos. Tá bom? Bom, a pergunta que não quer calar. Posso fazer em outras linguagens de programação? Pode, sem problema. Funcionando, né? Não tem erro, não. A mais fácil aí realmente é a ladder. Depois dá pra gente converter, né? Mas a primeira acho que pra tentar é a ladder mesmo. Se vocês quiserem, fica à vontade, tá bom? Ó, vou converter ele aqui, ó, para FBD. Vamos ver como vai ficar aqui. Olha lá que legal. Deus me livre. Olha só que bacana, pessoal. Olha. Três portas END ligadas aqui com uma com uma END auxiliar, que é aquela do retorno do sinal do M0.0 que desliga, né? Se não tiver ela, não. Aí você tem mais uma END do fim de curso ligado na auxiliar. Olha que bacana, né? Para ficar melhor ainda, vamos colocar aqui no STL. E vai ficar assim. Ah, moleque! Aí, ó, segue a mesma lógica, tá? Abre um parênteses, dentro do parênteses tem uma END, seguido de uma OR, né? Ligado numa END. E para fora do parênteses eu tenho aqui uma negada, uma porta NAND, uma NAND, né? Do auxiliar M0.0. Tá bom? Por que uma negada? Porque o contato aqui é normal fechado. Então ele é o inverso. Né? Então para ele ser acionado, ele tem que ter o nível lógico 1. Então, na linha de baixo, Network 2, por exemplo, ele tem um S3 e o fim de curso né? O que eu fiz aqui de errado? Aqui? Tem o fim de curso. Então tem um S3 e tem o fim de curso. Por que deu S3 aqui? O botão S3 e o fim de curso. Numa END que vai acionar
a auxiliar a M0.0. Né? Pessoal, excelente. Talvez se eu colocasse para vocês exercício 4, ia dar um bololô aí. Então ficou legal, porque aí vocês revigoraram aí os conhecimentos na parte do ladder e também do Tia Portal. Vou deixar vocês agora tranquilos. Se vocês quiserem praticar, pratiquem. Já comecem a fazer o exercício 4 aí, tentar entender como é que vai ser o funcionamento. Tá bom? Beleza, professor, tranquilo. Pede pro pessoal aí assistir as aulas, não deixar de participar, tá bom? Porque vai fazer muita falta isso aí, viu? Obrigado, pessoal. Vou encerrar. Beleza, professor, desculpa, o exercício para fazer é o 4 e o 5, né? 4 e o 5. Fechou, só vou anotar para não esquecer. Beleza, só isso, brigadão, desculpa.